Reza a lenda que as montanhas do Himalaia escondem criaturas bípedes, uma espécie de homem macaco desgrenhado, com os pés e dentes enormes, uma pele branca ou cinza e que vaga solitário. Há muito tempo, essa história entrou no imaginário popular e, desde então, muitas pessoas dizem já tê-lo visto ou insistem em procurá-lo. Às vezes, ele caminha e deixa seus rastros na neve, mas também dizem que tem a habilidade de ficar abaixo da neve do Himalaia. Apesar de dezenas de expedições nas remotas regiões montanhosas da Rússia, China e Nepal, a existência dessa criatura ainda não foi comprovada. Você acredita que o Yeti, mais conhecido como Abominável Homem das Neves, realmente existe? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e eu conto para vocês detalhes sobre uma das lendas mais famosas do mundo. Antes de eu começar a contar essa história do Yeti, eu preciso esclarecer um fato que confunde muita gente. Tem gente que acha que a lenda do pé grande é a mesma do Yeti, mas isso não é verdade. Pode ser que as duas lendas tenham como origem o mesmo animal ou algo assim, mas o Yeti surgiu há milhares de anos, enquanto o pé grande é uma lenda que surgiu no século passado. Bom, o abominável Homem das Neves está enraizado em várias culturas, tanto que é possível ver o animal em jogos de videogame, filmes e animações. Mas, segundo foi relatado pela BBC, a lenda do Yeti é muito mais antiga do que vocês imaginam. Existe uma teoria que diz que o Yeti veio de um antigo folclore de uma comunidade chamada Sherpa, que vive no leste do Nepal. No livro Contos Populares de Sherpa e Yeti, são contadas algumas histórias envolvendo o animal e elas sempre envolvem perigo. Aliás, em uma delas, intitulada A Aniquilação dos Yeti, conta que os Sherpas buscavam vingança contra um grupo de Yetis. Só que eles falham e os Yetis sobreviventes declaram vingança. Vão até as montanhas e dão início ao caos. Em outra história, uma garota é abusada por um Yeti e depois morre. Mas para muitos, essas histórias têm como objetivo apenas alertar a comunidade Sherpa sobre os perigos da natureza. Ou seja, a moral das histórias costuma ser um aviso para evitar animais selvagens perigosos e permanecer próximo e seguro na comunidade. Já nos tempos modernos, quando o Himalaia começou a ser explorado pelos ocidentais, o jornalista Henry Newman, que trouxe essa história para nós no ano de 1921, divulgou a lenda, depois de entrevistar exploradores britânicos que tinham acabado de chegar do Monte Everest. Segundo os exploradores, eles tinham visto pegadas enormes nas montanhas, o que os deixou assustados. Só que, na época, eles tinham chamado a lenda de algo como Homem-Urso da Neve. Henry, pensando em como deixar a história um pouco mais chamativa e interessante, resolveu acrescer o nome Abominável. E assim acabou surgindo o Abominável Homem das Neves. E foi por causa de Henry que a lenda nasceu para nós. Os relatos de avistamento dos Yeti continuaram a ser contados para as pessoas. E a história de uma criatura abominável, como o próprio nome diz, decolou. Durante os anos de 1950, surgiu ainda mais interesse na história do animal. Muitos montanhistas passaram a procurá-lo fazendo expedições pelo Himalaia. Até o ator de Hollywood, James Stewart, se aventurou na caça aos Yeti. Curiosamente, ele encontrou um dedo de Yeti e o levou em sua bagagem. Porém, anos depois, exatamente em 2011, um teste de DNA revelou que o dedo era, na verdade, de um humano. Em 1983, uma pesquisadora escreveu um livro onde também relatou o caso de dois caminhantes que, em 1942, viram
duas manchas negras se movendo pela neve, cerca de um quarto de milha abaixo delas. Apesar da distância, eles deram algumas informações que pareciam ser precisas. Eles disseram que o animal tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Tinha a cabeça meio que quadrada, era forte de ombros inclinados, coberto por pelos no corpo que se misturavam com os longos cabelos lisos da cabeça. O fato é que ninguém nunca conseguiu provar que esses relatos foram reais. Ninguém nunca conseguiu capturar o animal, ou mesmo tirar uma foto dele. Mas será que o Yeti não poderia, por exemplo, ser apenas um animal? Obviamente, muitos especialistas e aventureiros já divulgaram essa teoria. O alpinista Reinhold Messner, que viveu cerca de 4 meses no Nepal e Tibete, concluiu que os ursos grandes e seus rastros podem ter sido confundidos com os Yeti. Ele descreveu seu encontro com uma criatura grande e não identificada em um livro, mas acredita que, na maioria dos casos, as pessoas confundem rastro de ursos com pegadas de Yeti. Assim como aconteceu com James Stewart, muitas pessoas encontraram restos mortais que supostamente eram de Yeti. Já encontraram crânios, ossos e até amostras de cabelo. Porém, quando analisados, os resultados mostram que eram de outros animais, como ursos, antílopes ou macacos. Especialistas dizem que o que essas pessoas fazem é chamado de criptozoologia, que é praticamente a procura por criaturas que não se pode dizer que existem por falta de evidências. Sabe aquelas histórias de pessoas que procuram tesouros perdidos, mas não têm certeza se tais tesouros realmente existem? Acho que é basicamente isso. E para o alpinista Messner, apesar de existir muito engano em relação à lenda, o Yeti realmente existe. Ele afirma que todas as supostas pegadas do Yeti são reais e que ele é, sim, uma realidade. Mas em 2014, a percepção de Messner mudou. Brian Sykes, um ex-professor de genética da Universidade de Oxford, decidiu testar algumas evidências em relação ao Yeti, algumas delas fornecidas pelo próprio Messner. Brian analisou amostras de cabelo dos primatas anômalos, considerados Yetis, com o genoma de outros animais. E adivinha, o resultado mostrou que duas evidências, encontradas na Índia e no Butão, 2 países próximos, eram geneticamente semelhantes a um urso polar, que viveu há cerca de 40 mil anos. Isso poderia indicar que o Himalaia é o lar de um urso ainda pouco conhecido? De fato, se esse animal realmente existir, ele pode ser o principal pilar para sustentar o fato de que a lenda do Yeti é real. Mas, quando outros pesquisadores verificaram os resultados, eles acabaram encontrando um grande erro. O fato é que não havia uma correspondência exata entre os DNAs analisados. Na verdade, o DNA do suposto cabelo de Yeti tinha sido danificado e, por isso, os pesquisadores erraram. O cabelo, apesar de ser uma ótima fonte de DNA, pode ser prejudicado ou degradado ao longo do tempo, o que induz os cientistas ao erro. Brian Sykes pediu desculpa pela falha, mas afirmou que a ideia de que essas amostras do Yeti certamente não era de um primata ainda está de pé. Também existem algumas evidências um pouco mais recentes. Em 2007, o apresentador de TV americano Josh Gates afirmou ter encontrado 3 pegadas misteriosas na neve, perto de um riacho no Himalaia. Os moradores locais não acreditaram nele, sugerindo que Gates, que só estava na região há cerca de uma semana, simplesmente interpretou mal as pegadas de um urso. A pegada media 33 centímetros de comprimento e sua profundidade ao nível dos dedos é de 23 centímetros. Atualmente, a suposta pegada não está em um museu, mas está em exibição em um parque da Disney, o que nos faz pensar que essa não é uma evidência que devemos levar tão a sério. Já no ano passado, o exército indiano disse ter encontrado pegadas de Yeti.
De fato, o post no Twitter contabilizou milhões de pessoas interagindo, mas na maioria dos casos, as pessoas faziam apenas piadas. As pegadas foram descobertas em 9 de abril de 2019, mas o Exército só decidiu divulgar a descoberta depois de verificar que as pegadas combinavam com a famosa lenda do abominável Homem das Neves. As pegadas encontradas pelo Exército Indiano medem 81 centímetros de comprimento por 38 centímetros de profundidade. Quando questionados sobre a veracidade das evidências, o Exército declarou que as provas foram entregues a especialistas no assunto. Aí eu te pergunto, será que realmente existe uma criatura abominável que assombra o Himalaia? Ou se trata de um animal selvagem? Mesmo com a falta de evidência concretas, nada impede que várias pessoas acreditem na lenda. Para elas, não é porque não conseguiram encontrar essas criaturas misteriosas que elas não existem. Mesmo que ninguém tenha encontrado um Yeti, é provável que essa lenda dure por toda a eternidade, até que alguém, finalmente, consiga encontrar uma explicação plausível. Será que essa criatura realmente existe? E se for verdade?